Olá, eu sou o Joadir, aqui mais uma vez com os resumos da saga Operação Cavalo de Troia com a série O Gigante da Galileia. Hoje com o vídeo número 55. Antes de começar, eu quero dar uma explicação aqui. Eu percebo que algumas pessoas têm dificuldade de se inscrever no canal e ativar a sineta, dar o like, etc. Vou explicar rapidamente que em 15 segundos você pode fazer isso. Se você tem alguma dificuldade, se é o seu caso, em 15 segundos você pode fazer isso. No canto inferior direito da sua tela, tem um botãozinho vermelho ali, escrito inscrever-se. É só clicar ali. Tem um sininho, clica no sininho e depois, se você gostou do vídeo e quiser me ajudar, dá um like. Clica no positivo ali. Somente isso. Tá pronto. Toda vez que eu publicar um vídeo, você recebe a informação no seu celular, onde quer que você esteja. Você vai receber a informação de que eu acabei de publicar um vídeo. Então é interessante, caso você queira fazer isso. Então é fácil. Inscrever-se, clicar na sineta e dar o like. Tranquilo. Dito isso, hoje eu vou falar da vida e da história de João o Batista, que a Igreja Católica chama de São João. A vida de João foi uma vida... a história dele é muito triste. Mas na saga Operação Cavalo de Troia, está composta tá em 3 livros, 3 volumes. A história dele é contada em 3 volumes. Volume número 7, número 8 e número 9. É muito extenso e eu vou tentar resumir o máximo que eu puder, até porque a história é muito triste. E vamos, quanto mais rápido terminar, é melhor para mim, inclusive. Porque, bom, é realmente triste, né? É uma história desconhecida, completamente desconhecida por todos nós, que temos só a visão, né, que nós temos, só a informação que nós temos. A informação que nós temos é só da Bíblia, né? Então é completamente desconhecida dessa forma. Até porque os discípulos só foram selecionados depois que Jesus foi batizado. Então, eles não conheciam João Batista. O único que conhecia João, mais assim, de mais de perto, é o Judas Iscariotes. O Judas foi discípulo de João. Uma das razões, né, porque ele traiu Jesus. Talvez a principal razão. Porque Jesus, assim que João Batista morreu, ele se juntou, assim que ele foi preso, né, ele se juntou ao grupo de Jesus, pensando em convencer Jesus a ajudar na libertação do João Batista, o que não aconteceu. Então ele manteve um ódio assim de Jesus. Essa é a versão que a gente tem do cientista, né, da Operação Cavalo de Troia. Bom, o nome em hebraico de João é Yehohanan, dessa forma aqui que é escrito. Ó. Não sei se a pronúncia é essa, mas é escrito dessa forma. É o nome hebraico, Yehohanan. Este é um desenho do que seria a imagem de João o Batista, Yehohanan. Com certeza, esse pintor, esse desenhista, leu Cavalo de Troia, porque só assim ele poderia ter essa informação, porque é a descrição perfeita do João Batista, né? do gigante das 7 tranças. Bom, ele realmente tinha 7 tranças, cabelo amarelo para o ruivo. Ele usava uma tanga de couro de gazela. Ele tinha esse chale aqui, ó, feito com os cabelos dele próprio. Ele tinha uma imagem de uma borboleta no rosto, consequência de uma doença que ele teve, uma doença de pele chamada lúpus. E na infância, e deu ficou com essa cicatriz.
tinha também os olhos azuis, celeste, mas a pupila vermelha. Ele era uma pessoa completamente assim deformada, e por isso ele não pôde ser sacerdote. O pai dele, Zacarias, era sacerdote, e a tradição é de pai para filho, né? Mas tem que ser, a pessoa, para ser sacerdote não podia ter nenhum defeito, e a exigência era muito grande. Ele tinha vários defeitos, ele era muito alto, né? Tinha essa cicatriz no rosto, né? E ele não tinha os testículos não desceram, então ele não tinha os testículos aparentes. E ele não podendo ser sacerdote, o pai dele levou na tribo de Jedi, uma tribo chamada Jedi, ali onde ele se transformou no Nazireu. Como Nazireu, ele não poderia beber vinho, não poderia cortar o cabelo, não poderia se aproximar de defuntos, né, de pessoas mortas, ele não podia cortar o cabelo. Porque, e também, sendo nazireu, tipo Sansão, né? Sansão era um nazireu. Sendo nazireu, ele poderia frequentar o templo, inclusive no lugar santo dos santos. Só o nazireu e o sumo sacerdote poderia entrar nesse lugar. E ele, como nazireu, podia. Então foi o que o pai dele fez. Mas o pai dele morreu antes de ele completar 20 anos. E somente com 20 anos que ele poderia ter acesso a tudo isso, né? Bom, então é isso. Com esse chale, ele se cobria, porque ele tinha albinismo ocular, e também não podia, a claridade incomodava ele. Então ele se cobria com isso aqui, ó. Muitas vezes ele não aparecia com o rosto descoberto. Usava esse chale, que esse chale foi feito com os cabelos dele. Quando a mãe dele morreu, quando o pai dele morreu, ele não pôde chegar perto. Mas quando a mãe dele morreu, ele forçou a barra e chegou perto da mãe do cadáver da mãe e tal. E com isso ele teve que se limpar. Teve que cortar o cabelo, zerar, começar tudo de novo. E esse cabelo teria que ser queimado. Só que ele não fez isso. Desse cabelo ele fez esse chale. Então o desenhista retratou muito bem isso. Bom, então essa é a imagem de João o Batista. E o que ele fazia? Ele era foi o precursor, o anunciador do Messias. Tanto a mãe dele quanto a mãe de Jesus esperavam que Jesus fosse um Messias político, fosse uma pessoa que iria libertar Israel do jugo romano. E não era isso que Jesus queria, né? A pregação de Jesus, a mensagem dele era a mensagem de amor. Mas João pegou aquilo para ele com toda a força, com todo o vigor, e ele anunciava isso no Vale do Jordão, né? Onde ele batizava as pessoas ali. A pregação dele era sempre disso, que viria o Salvador, viria o Messias, o Libertador. A pregação era sempre essa. Porque tanto ele, quanto os próprios irmãos de Jesus, quanto os discípulos depois, julgava que Jesus, sendo tipo Zelote, né? Um libertador político, um guerreiro, que era assim que vinha na Bíblia, e foi assim que eles imaginavam, né? Então eles pensavam logo que iria ter um cargo elevado, um general, sabe? Eles imaginavam tudo isso. Então o que aconteceu? Quando Jesus foi batizado por João Batista, Jesus acabou o batismo, todo o processo de batismo, do batismo de Jesus, eu conto no vídeo anterior. Só voltar lá e você vai ver todo o processo do batismo. Acabou o batismo, ele acabou de ser batizado, Jesus Cristo sai e João sai atrás dele. E ele não dá atenção, Jesus Cristo não dá atenção para João Batista. Ele pensou
que aí começou a questionar Jesus, o que eles iam fazer agora, qual era o próximo passo e tal. Jesus não deu atenção para ele. Ele insistiu, mas Jesus conseguiu, ele seguiu viagem. Foi lá pro lado do Jordão e tal, do hoje, né, Jordão, e já falei isso no vídeo anterior. E então aquilo ali praticamente acabou com João, porque todo o sonho dele era esse. Então o sonho dele foi por água abaixo. Então era como se a pessoa busca tem um sonho para ser realizado. E no momento em que ele realiza aquele sonho, tudo torna inútil, né? Chegou aquilo ali. Então, para ele, como o sonho dele de seguir para desbravar, o que ele pregava, né? Ele era uma pessoa violenta, inclusive. João, o Yehohanan, era uma pessoa, apesar além da estatura dele, ele era agressivo. Ele era violento e tal. Então ele pregava isso. E não era isso que Jesus queria. Então Jesus foi embora, ele ficou, e como que a vida dele mudou completamente ali. Aí ele deixou de anunciar o Messias, deixou de anunciar o Salvador, e começou a criticar Herodes. Que Herodes tinha se casado com a mulher do irmão dele. Mas era tudo legalizado, só que eles não sabiam. Então ele chama ela de prostituta, passa a falar sobre isso. Então os espiões de Herodes começaram a ver aquilo e levar essa informação para ele. Eles xingavam muito, xingavam ela de todo quanto era nome, ali no alto, né? Lá ali, a multidão que vinha para ser batizada por ele, porque ele tinha inclusive um grupo de seguranças armados com aquelas espadas, a Gladius, as espadas, terríveis espadas dos romanos, né? A Gladius romana. Então, eles armados com aquilo, defendiam chamava de anunciador, né? Ele defendia o João. Então, inclusive na hora do batismo, tinha aquelas filas e que ninguém podia furar a fila. E antes de entrar na água, o cara era revistado. O homem, a mulher e tal, era revistado e tal. Isso eu falo também no vídeo anterior. Então, o que acontece? A ver o sonho dele de prosseguir como um dos membros do reinado, né, digamos assim, que Jesus ia sentar no trono de Davi e tal, e aquilo desmoronou na cabeça dele. E ele, além de tudo isso, além de toda essa imagem dele grotesca, né, completamente anormal, o cientista detectou que ele era desequilibrado mentalmente. Através de um sistema ultra evoluído para a época, que eles levaram lá do ano 73, um sistema chamado Nemos, que era introduzida e conseguiu fazer ele dormir. Isso aí tá escrito ali nos livros, né? É só ler, que eu não vou falar isso agora. Introduziu esses micro-organismos, digamos assim, e com isso, levando lá para o computador do módulo, ele detectou aquilo que ele percebia claramente. Como médico, como cientista e tal, ele perseguia isso, pressentia isso. Mas era perceptível, né? Que o cara não era normal, que João não era normal. Então ele comprovou que João tinha problemas mentais. Não era uma pessoa normal. Então ele começou a criticar justamente o governador. Não só o governador, como a mulher dele. Ele chamava de tudo quanto era nome, que não vou citar aqui agora, e alto em bom som. Então os vigias, os espiões, levaram, e o que aconteceu? Eles invadiram o acampamento. Tem vários detalhes disso que eu não vou citar,
tem várias etapas até chegar a ele, né? E um detalhe muito importante, ele quando se viu, parece que ele buscava aquilo ali, porque quando ele se viu desmoronado, digamos assim, no sonho dele, de ser uma pessoa importante no novo reino, ele mandou que cortasse o cabelo dele. Aí falaram, você não pode, rapaz, ninguém pode cortar seu cabelo, você é nazireu. Mas ele deu a ordem, né? E então cumpriram. E cortaram o cabelo dele. E assim como Sansão, ele que tinha um poder, digamos assim, de atrair multidões e tal, assim como Sansão, ele perdeu aquilo que era a força dele, né? Os cabelos. E eles sem cabelo, eles invadiram o acampamento, as margens do Jordão. Ele fazia um círculo de pedra que ninguém passava naquele círculo se ele não autorizasse. Botava pedra em volta, ficava numa árvore, né? Geralmente ele fazia isso. E então ele foi preso, né? Mais de 50 soldados invadiram aquele acampamento à noite, mataram seguranças e tal. Aqueles que não conseguiram fugir foram mortos e levaram João preso. E João ficou preso lá, acorrentado numa masmorra lá, né? E no meio de ratos e tal. Bom, e teve uma grande festa. Isso aí é mencionado na Bíblia, inclusive, né? Tem muitos detalhes, que já vou direto ao ponto. Numa festa onde ele comemorava, onde Herodes comemorava mais um ano de mandato dele, né? Não era a idade dele, não era aniversário natalício. Era aniversário de mais um ano no poder. E nessa festa, a filha de Herodíades, a partir da página 974 do volume número 9, olha a grossura desse livro. Esse livro tem 1033 páginas. A partir da página 974, eu vou relatar aqui. Primeiro, o cientista diz: Salomé era de fato filha de Herodíade, com outro Herodes, Filipe, irmão do Antipas, do Herodes Antipas. E ela era baixa, mais ou menos 1,60 m e tal, era loira, com cabelos ondulados e tal. Ela era bonita, né? Como que o cientista pôde acompanhar tudo isso? Foi a única pessoa que pôde acompanhar isso. Não tinha discípulo, até porque todo mundo fugiu. Os seguidores de João Batista, os protetores dele, todo mundo fugiu. Como aconteceu lá com Jesus Cristo, quando ele foi preso, né? Fugiu. Mas como é que o cientista conseguiu estar ali, inclusive na festa, e presenciar tudo isso? Porque o Naquebus, ou Naquebus, era um espião, né? E capitão ali de Herodes, pessoa de confiança. E ele ficou sabendo que o cientista era conhecido de Jesus Cristo. E Antipas era doido para pegar Jesus também. Então ele fez amizade com o cientista para que o cientista, para pegar do cientista onde Jesus estava, o que Jesus fazia, etc. Se Jesus falava mal de Herodes, essas coisas todas, entendeu? Para ficar de olho em Jesus. Essa era a orientação de Herodes. Então foi assim que o cientista conseguiu, inclusive, estar presente nessa festa. Já falei, né? Que era uma festa que comemorava mais um ano de mandato do Herodes. Bom, então a filha de Herodíades dançou seminua, apenas com um véu ali, cobrindo, por baixo, totalmente nua.
e dançou muito, né? Tipo, a dança era mais ou menos tipo a dança do ventre, uma dança muito sensual e tal. E aquilo agradou muito a Herodes. E Herodes, bêbado, já estava bastante, já tinha tomado bastante bebida, bastante vinho e tal. E ele chegou para ela e falou que, que ela podia escolher o marido, se ela quisesse, mas dançar de novo para ele. E ela foi e falou, fala com minha mãe. Aí Herodíade aproveitou esse momento para pedir a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Porque aquele negócio de palavra de rei não volta atrás, ele falou, o que te pedires, eu darei. Ela falou, então eu quero a cabeça. Mas ela não falou para ele. Falou para esse capitão, Naquebos. Chamou ele e falou no ouvido dele. Não queria só a cabeça. Queria também que ele cortasse o pênis de João Batista. A cabeça e o pênis numa bandeja. E ele levou a informação para Herodes. Falou com Herodes que o que Herodíade queria era isso. Porque o ódio dela era tamanho. Ela era sanguinária, né? Ela não era uma pessoa perversa, má. E ela pediu isso aí. E foi feito, porque ele falou que daria aquilo que ela pedisse. Palavra de rei não volta atrás. E os caras foram lá onde estava, na prisão, né? Onde estava o João Batista. E o cientista foi convidado a seguir. O cara perguntou para ele, você tem sangue frio? Você tem estômago para isso? O cientista seguiu. Estava ali para registrar tudo, né? Foi uma oportunidade que ele teve. Então ele seguiu. E depois de andarem aí os becos, né, escuros, tá, com tochas, o cientista começa a falar. Não demorei em avistar Yehohanan. Continuava preso por correntes no tornozelo esquerdo. Estava a cerca de 5 metros, encostado na parede de gesso, e gritava e gritava. Chegará o dia em que cairão todos os arrogantes e todos os que praticam iniquidade. Ele continuava falando, esbravejando contra Herodes, contra aquela turma toda, né? Então, olha que ele fala que ele tinha um problema, que ele por exemplo, ele não tinha barba. Ele era imberbe, né, que fala. Ele não tinha barba. Mas o cabelo dele crescia com uma velocidade muito grande. Então, nesse tempo, o cabelo dele já estava chegando ao peito, que o cientista fala. O cabelo tinha crescido consideravelmente, agora já lhe chegava ao peito. E nesse dia arderão, disse o santo, bendito seja. E nesse dia arderão, e não restará nem raiz de ramo, no ramo, etc. E o capitão, esse tal de Naquebos, pede a espada e logo corta o pênis dele. E o outro soldado logo vem e atravessa o peito de João com a espada, já atravessa o coração dele, ele cai morto, com olhos abertos. E eles decapitam, porque tinha que levar a cabeça, decapitam João com dois golpes de espada. O primeiro ainda cortou, pegou a mandíbula, e o segundo foi mais certeiro. Foram 2 soldados, um errou o corte e o outro veio e completou. Colocou aquilo ali, a cabeça de João Batista, numa bandeja de prata, colocou o pênis na boca de João Batista e levou essa bandeja, mostrou pro Herodes
Herodes quase que vomitou em cima. E levou para Herodíades. Botou lá no piso, na frente dela. Ela se levantou e passou a perna por cima da cabeça ali, afastou o vestido, né, a saia, e urinou bastante em cima da cabeça de João Batista. E o cientista até tentou fechar os olhos dele, lá, antes desses lances todos, né? Assim que subiu, assim que foi colocado na bandeja, ele tentou fechar o olho do João Batista, mas não conseguiu. Bom, mas aí feito isso, ela mesma pegou a bandeja e jogou num poço que eles tinham, que o Herodes tinha, onde criava aranhas venenosas, era um castigo que ele fazia com as pessoas. Às vezes jogava as pessoas ali. O próprio cientista foi jogado ali. Só que ele tinha proteção e ele sabia, como ele era cientista, sabia que as aranhas não tinham visão, né? Então ele se livrou e tal, mas está contado isso no livro. Quem quiser depois assiste isso. Bom, mas então ela jogou essa cabeça lá para as aranhas e tal. Eu dou aqui apenas a data, né? João nasceu no dia 25 de março do ano 747 do calendário romano, ou seja, o ano 7 antes da era cristã, 7 antes de Cristo. Ele nasceu 5 meses, ele era 5 meses mais velho do que Jesus. Jesus nasceu no dia 21 de agosto do mesmo ano 7. E ele foi preso no dia 12 de junho do ano 26. É comemorado o dia dele aqui no Brasil, pelo menos, não sei se em outros países, mas no Brasil é comemorado no dia 24 de junho. Mas ele foi preso no dia 12 de junho. Ele foi morto 12 de junho do ano 26. Ele foi morto quase 2 anos depois, no dia 10 de janeiro do ano 28, num sábado. É bem interessante toda essa história, para a gente ter um conhecimento mais afinado, acreditando ou não, em toda essa saga. Quem gosta de ler e tem tempo, os documentos, livros, audiobook, e PDF, livros usados, o material é farto na internet. Quem gosta de ler, assim como eu, é fácil ter um conhecimento mais preciso e ter a sua própria opinião formada a respeito da saga Operação Cavalo de Troia. Mais uma vez, eu lhe peço que compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece e com as pessoas do seu contato. E se você ainda não fez isso, se inscreva no canal, aí no canto inferior direito, ative a sineta para receber os próximos vídeos. No seu, é avisado imediatamente, assim que eu subo o vídeo, que eu publico, o YouTube avisa o que está acontecendo. Você deve ter essa informação na palma da sua mão, no seu celular. E se você gostou desse vídeo, dê o seu like, bota lá seu positivo. Ajuda o meu canal. Gratidão profunda pela sua atenção.